Eu queria saber a sua opinião. Será que é válido um curso ensinando os homens a serem homens no sentido de serem machos? Juliano Casaré, alguma coisa assim, foi assunto essa semana na internet. E eu acho que é muito importante estar conversando sobre isso, já que a intenção desse canal é falar de muitos assuntos, mas a gente tem um especial carinho pelos assuntos voltados à sexualidade, quando a coisa de algum modo afeta a comunidade LGBT. Vem com a gente. Então, pessoal, vejam só que coisa. Juliano Casaré, foi a grande sensação da semana. Tivemos muitos assuntos políticos hoje que chamam a atenção das pessoas, e no meio desse bolo todo, nós tivemos a escola de machos, que o Juliano Casaré estava querendo dar um curso aí. É uma coisa muito, muito bizarra mesmo, de verdade. Tivemos uma semana ali com alguns reveses para a esquerda no Congresso, especialmente no Senado, com a questão lá do Messias, que foi rejeitado. E tudo bem, sabe que é algo que mexe muito com a gente que tem uma perspectiva de esquerda, mas está dentro do jogo, né? Afinal de contas, chegou a hora das máscaras saírem do rosto, e aí a direita e o centro-direita dizendo que aqueles vieram, ou seja, conquistar lugares de poder. Mas isso é uma outra conversa. Mas isso tem tudo a ver porque o Juliano Casaré, ele é uma pessoa de direita, ele é um ator de direita. As pessoas têm direito de pertencer à aula, a uma filiação política X ou Y, tudo mais, mas é sempre muito interessante saber de onde vem o discurso, porque de onde vem o discurso diz muito sobre a intenção do discurso, né? Isso é uma coisa muito importante para estar falando, já que, como diria Foucault, ninguém fala por si só, a gente fala pelas instituições de onde nós viemos, né? E Juliano Casaré, ele está falando pela direita, pelo conservadorismo. Esse ator, que na minha opinião é inexpressivo, eu nem sabia o nome dele, na verdade, eu nem sei direito, porque eu não sei nem como que pronuncia o nome do camarada, né? E ele veio com essa, que ele vai dar um curso para que os machos aprendam a ser machos, ou seja, que o homem aprenda a ser homem. Legal, interessante, né? Vamos tentar entender o que é ser homem. Ser homem, por acaso, dá ao ser alguma situação de superioridade no conceito dessa sociedade patriarcal? Se for nesse sentido, superioridade como? Superioridade é aquela mãe solo que consegue criar o seu filho dignamente e consegue estruturar seu filho, sua filha, para ser um cidadão, uma cidadã responsável, um profissional competente, um ser humano digno. Então, nesse sentido, nós temos muitas mães solo que têm essa dignidade, que esse macho desse patriarcado que o Juliano Casaré está imaginando não corresponde. Juliano Casaré é um ator, no mínimo, mediano, não é um grande ator, de talento. As coisas que eu assisti, que ele fez, eu encaro como, assim, talvez beirando a mediocridade, talvez dentro da mediocridade, um pouco acima, um pouco abaixo do medíocre, né? Um ator inexpressivo, que está ali ocupando um espaço nas telenovelas, normalmente, fazendo pequenos papéis. Ele é gaúcho, da cidade de Pelotas, gaúchos, em especial dessa região, muitas vezes, eles sofrem muito com piadas homofóbicas, essas piadas idiotas, né, que eu, na condição de homem gay cis, eu acho sempre muito estúpidas, mas, de qualquer maneira, ele deve ter passado muito por isso. Ele é casado, nesse casamento vieram filhos,
E eu não duvido que ele seja heterossexual, nem eu acho que é bem isso, como as pessoas ficam atacando, porque toda vez que sai o assunto homofobia, a primeira coisa que se fala é que o homofóbico é um gay enrustido. Eu acho isso um pouco de injustiça por nós gays, né? Dizer que todo homofóbico é um gay enrustido, porque eu acho que é perfeitamente possível uma pessoa ser homofóbica e ser heterossexual. É uma visão minha. Isso não quer dizer que não exista, de fato, gays enrustidos que sejam homofóbicos, né? Mas ser macho, um curso para ser macho, coisa interessante, né? No momento que nós estamos vivendo de uma epidemia de feminicídios, uma epidemia de violência contra as mulheres, tenebrosas, de arrepios. Aí o Juliano Casaré, um homem maduro de 45 anos, já bem avançado cronologicamente na sua maturidade, eu tenho minhas dúvidas de que de fato ele esteja tão amadurecido, ele vem com esse papo que ele tem o direito de restaurar a figura do macho dentro daquilo que o conservadorismo cristão diz. O conservadorismo cristão que adota como uma referência para sua teologia uma fábula onde uma cobra que fala faz com que uma mulher seja tentada, caia em tentação, e essa mulher ela faz com que o pobrezinho do homem caia no erro e se abata sobre a humanidade todas as catástrofes, porque segundo a teologia judaico-cristã, a mulher é culpada por tudo que há de errado no mundo devido ao pecado original. Estou falando alguma besteira? Você que é uma pessoa, de repente, apegado à teologia judaico-cristã, é disso que se trata. E o Casarré, ele vem falando que ele tem direito de resgatar essa figura desse macho, que é um macho mimizento, né? Essa história do mimimi é muito interessante, porque nós estamos vivendo hoje sobre a égide de um conservadorismo exacerbado, e tem-se a mania de falar que todas as minorias, elas são muito mimizentas. E eu até, de certo ponto, eu concordo que às vezes os discursos, quando a gente vai falar dos direitos de minoria, eles não são bem colocados, né? Eu acho que existe um certo grau de burrice, por vezes, da gente da minoria. Poderia apontar vários erros que as minorias cometem, mas as minorias, elas estão perfeitamente corretas e elas estão certíssimas de dizer que sofremos violência. E vejam só, quando eu falo minoria, não estou falando em minoria numérica, estou falando em minoria sociológica. Então, as mulheres, mesmo mulher cis, ela pensar mesmo nas mulheres heterossexuais, ou descartar o recorte de orientação de gênero, digamos assim, né? O recorte de orientação sexual, só olhando para aquilo que biologicamente a tradição chama de mulher. Numericamente elas são maioria, mais de 50%, 51%, 52% da população brasileira é composta por mulheres. Mas acontece que elas são minorias porque elas são fortemente oprimidas, né? Mulher tem dificuldade de ganhar o mesmo salário do que o homem, salvo algumas carreiras no serviço público, via de regra isso não acontece. Tem dificuldade de impor ou de colocar-se diante da sociedade dentro dos seus desejos, seus sonhos. Por exemplo, se uma mulher falar eu não quero ser mãe, ela vai ser demonizada. Onde já se viu uma mulher não querer ser mãe? Ela tem obrigação, porque ela nasceu mulher, ela tem que gostar de ser mãe, ela tem que gostar de criança, ela tem que, né, parir. Então, é uma minoria, porque se um homem falar eu não quero ser pai, ele sofre bem menos opressão, né? Principalmente se ele não revelar que ele é gay, né? Ele pode até ser hétero, se ele falar que não quer ser pai, melhor ainda, a sociedade vai apoiá-lo, talvez não tão rasgadamente, mas ele terá com certeza mais apoio do que essa mulher. Enfim, está para lá de provado que as mulheres elas são oprimidas, assim como outras minorias, né? A população negra, que também numericamente é maior, mas é privada de uma série de direitos e não de privilégios. Aí está uma distorção do discurso do pessoal que trabalha em prol das minorias, porque faz muita diferença você chamar algo de privação de direito de privação de privilégio. Eu entendo que privilégio você não é obrigado a ter. E direito é obrigação ter, né? A sociedade tem que dar os direitos para as pessoas, né? Então, essa mania de chamar qualquer coisa de privilégio também, quando ele está falando de minoria, é bem problemático. Mas, de qualquer maneira,
as reclamações das minorias, elas existem, são válidas, e nós estamos passando por uma situação do homem na figura tradicional do que o judaísmo e do cristianismo prega nessa sociedade que está aí patriarcal. O homem, aquele que manda, aquele que tem destaque na sociedade, de repente, por força do próprio capitalismo, a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher começou a concorrer com homens em N funções, muitas vezes superou, porque de fato as mulheres nada desabonam no sentido produtivo, e hoje nós temos muitos homens que são inseguros da sua condição e de sua masculinidade. E, de repente, Juliano Casarré resolveu proteger aquilo que sempre foi protegido, e a gente está vendo que necessita se modificar. Hoje, uma mulher, ela tem plena condição de falar: eu não quero ficar mais casado com esse cabra, eu não quero mais ficar junto com esse cara, eu quero ter uma profissão X, Y, Z. Eu resolvi que eu vou ser caminhoneira, que eu vou ser pedreira, ou que eu vou ser engenheira, ou que eu vou ser política, enfim, ou vou ser cientista. A mulher, ela pode estar em qualquer condição. Isso tudo vem da revolução, de uma revolução que surgiu da tecnologia do conhecimento científico. A partir do momento que surgiu a pílula anticoncepcional, a mulher, ela está, vamos dizer assim, é facultativo a mulher assumir um papel reprodutivo ou não. Lógico, logo a mulher, ela pode, por meio de uma pílula anticoncepcional ou qualquer outro recurso anticonceptivo, ela pode se igualar biologicamente ao homem. Né? Você pode falar: mas a mulher não tem força física. Depende, colega. Tem mulher que tem força física maior do que certos homens, não que todos os homens, mas que certos homens. Então a mulher é assim competitiva hoje em qualquer setor. Né? Uma mulher, ela pode até ser pedreira, por que não? Ela pode ser servente de pedreira se ela quiser. Esperamos que ela seja a engenheira civil, mas se ela quiser ser pedreira, ela pode ser, enfim. E isso deixa esses homens extremamente fragilizados, né? Isso é muito preocupante, porque a gente espera que um homem maduro de 45 anos fosse modelo para os meninos, né? E ele estivesse falando que é totalmente normal uma mulher falar para um homem assim, num momento de uma paquera, né? Eu não quero você. Perfeitamente normal. Da mesma maneira que o homem pode escolher suas parceiras, as mulheres podem escolher os seus parceiros. Se for uma mulher lésbica, ela escolher as suas parceiras, né? Se for um homem gay, escolher os seus parceiros. É pura e simplesmente assim. As pessoas têm autodeterminação na sua vida. Elas podem ter um homem pode ter até uma postura mais rústica, até pode ter, mas ele tem que entender que ele deve ter respeito e que ele não tem direito de impor sua força física e apelar para isso numa situação, porque isso culmina em feminicídio. Então, o Juliano Casarré hoje ele está cheio do mimizinho, mas ele fica dando uma de fortinho. Quer dizer, que eu estou só comentando que o Porchat fez um vídeo ridicularizando, que o Porchat sim é homofóbico, eu não sou homofóbico, e eu acho que o Juliano Casarré, ele deveria parar de distorcer os fatos. Nós sabemos que o Porchat, ele não é homofóbico, ele é um humorista. Ele é um humorista e ele, até onde eu acompanho, ele sempre teve muita sensibilidade para fazer piadas no campo da sexualidade. E ele, ao meu ver, ele tem um grau de respeito bastante grande com a comunidade LGBT. Né? Enquanto o Juliano Casarré, que está se metendo nesse campo agora, está pondo os pés pelas mãos, isso é um curso absurdo, porque um homem ele pode ser um pouco mais rusticão ou não, mas ele tem a obrigação de ter conhecimento e desenvolver habilidades sociais afetivas para não ser um paspalho, um otário. E o trabalho do Casarré é um trabalho inútil, porque um homem, se ele for rústico na sua forma de expressão, ele não pode ser rústico na sua forma de compreensão. E ele está atrapalhando o discurso, a conversa. Essa que é a verdade, porque ele quer likes, ele quer visualização, ele quer ganhar dinheiro. Ele deveria estar estudando a arte dele para melhorar sua capacidade de interpretação, para ele sair um pouco dessa questão de ser um ator mediano, que está no campo da mediocridade, talvez um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da mediocridade, é a forma como enxergo ele. Deveria estar estudando para se tornar um grande ator e não se meter no campo de ser o coach, de ser no campo da psicologia, porque não tem
qualquer, ou da sociologia, não tem qualquer instrumentalização para isso, para dar um curso, nem licenciado ele é. E antes que alguém deixe algum comentário aqui, eu só, não é dando uma carteirada, eu sou habilitado a falar isso porque eu sou mestre na história das ciências e eu, nas minhas pesquisas acadêmicas, transitei muito sobre os estudos da sexualidade na história da ciência, ou em questões do tipo, por que temos tão poucas mulheres cientistas? Então, eu estou aqui de mané. Tudo bem, gente? Enquanto o Casarré está de mané. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixa seu like. Inscreva-se no nosso canal. Beijos e menos machismo.